Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o IBGE iniciou a coleta domiciliar de dados do Censo Demográfico de 2022. E para não cair em golpes, novas medidas foram anunciadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal defende o sistema eleitoral e pede paz nas disputas eleitorais. E o Ministério da Saúde vai comprar um antiviral e uma vacina para tratar pacientes graves diagnosticados com a varíola dos macacos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, 1º de agosto de 2022. E agosto já começou com novidades. O IBGE iniciou hoje a coleta domiciliar de dados do Censo Demográfico 2022. E a missão deles é entrevistar um morador de cada domicílio do país. E essa pesquisa ela vai ser realizada durante 2 meses e meio. E o censo não é um mero questionário. Além de saber exatamente qual é o tamanho da população brasileira, o censo tem como objetivo tirar uma fotografia detalhada dos brasileiros, mostrando as suas principais características socioeconômicas, incluindo idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda e saneamento básico dos domicílios. Depois, as informações do censo são essenciais também para a definição de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. Então, por isso que é muito importante. E os recenseadores vão visitar 76 milhões de lares em mais de 5 mil municípios pelo país. E a estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas. E esse censo ele já começou atrasado, porque é preciso ser feito a cada 10 anos. Então, na teoria, era para ter sido feito em 2020, mas aí veio a pandemia e no ano passado faltou dinheiro para bancar esse levantamento. E a última contagem da população brasileira foi realizada entre agosto e novembro de 2010. Naquele ano, os brasileiros formavam um contingente de quase 191 milhões de pessoas. E as projeções do IBGE sugerem que esse número aumentou em aproximadamente 13% nos últimos 12 anos, elevando aí para 215 milhões o número de habitantes no Brasil. Enfim, mesmo com todos esses atrasos, os primeiros resultados do Censo 2022 devem sair até o final do ano. E atenção aqui para você não cair em golpe. Eles vão estar identificados com boné, colete, um aparelho que é parecido com um celular e um crachá, onde vai ter um QR Code que pode ser lido pelo celular. Assim, a pessoa pode confirmar o nome e a foto do pesquisador. E quem explicou isso foi o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Gostaria que vocês recebessem de portas abertas essa equipe nossa, 180 mil recenseadores que estarão de colete azul marinho, crachá do IBGE, que você pode checar a identidade do recenseador para obter informações que viabilizem um futuro promissor para o país. Além dessa novidade que você ouviu agora, nesse ano, pela primeira vez, os moradores de territórios quilombolas vão ser contabilizados. E a pesquisa também vai trazer perguntas para pessoas com deficiência ou diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Outra novidade também é que, além da coleta presencial, vai ser possível responder ao censo também pelo telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet. Todos esses dados vão ser registrados em dispositivos móveis de forma criptografada. Então, bora responder aí o questionário, são só 5 minutinhos para você não ficar invisível, hein? E como eu falei agora para você, a pesquisa já começou, mas ainda há vaga para ser recenseador.
A inscrição acontece até quarta-feira e o IBGE prorrogou esse prazo de inscrições desse processo seletivo. E são cerca de 15 mil vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo, e a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. Os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital. E as vagas são para todo o país, com salários de R$ 1.700 até R$ 2.100. Agora eu vou falar sobre a varíola dos macacos, porque hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o país vai comprar um antiviral para tratar pacientes graves diagnosticados com a varíola dos macacos. Apesar desse anúncio que aconteceu pelas redes sociais, Queiroga não confirmou a quantidade e nem deu prazo para o remédio chegar. A gente só sabe que ele vai vir por meio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde aqui nas Américas. Esse remédio ele ainda não tem registro na Anvisa, por isso ele não pode ser vendido no nosso país. Mas como a Organização Mundial da Saúde declarou essa doença como emergência sanitária global, em casos como esse, o Ministério pode trazer de forma excepcional. E esse anúncio acontece após o governo federal ser cobrado a adotar ações mais efetivas no combate a essa doença. Na semana passada, após a confirmação da primeira morte por varíola dos macacos aqui no nosso país, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 50 mil doses da vacina para essa doença, para a varíola dos macacos. Essas doses devem ser aplicadas de forma prioritária em profissionais de saúde que trabalham nos laboratórios, porque eles têm um contato direto com as amostras, e também em pessoas que tiveram contato com infectados. O ministro até foi questionado sobre a quantidade que o país vai receber o medicamento, mas ele se irritou com as perguntas dos jornalistas e não deu mais detalhes. A semana passada era que faltava medicamento. O mês em maio era que a gente tinha uma quarta onda da Covid. Agora são esses medicamentos, vacinas para monkeypox, outros medicamentos antivirais, cujo uso é off-label. Eles também não têm disponibilidade grande. Nós vamos conseguir uma quantidade inicial e, posteriormente, o Departamento de Assistência Farmacêutica vai buscar medicamentos para atender aquelas situações mais graves, né? Para fechar esse giro de saúde, eu tenho uma notícia boa para quem tem convênio médico, porque começou a valer hoje a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acaba com o limite do número de consultas e sessões com psicólogos, fono, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Essa medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS, como, por exemplo, a paralisia cerebral, a síndrome de Down ou esquizofrenia. E com a alteração, o fim do limite de consultas e sessões com esses profissionais passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico. Agora, eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. O modelo analógico full service de grandes companhias está ficando para trás, porque o mercado está fragmentado por causa da transformação digital e inovação, que está sendo impulsionada pelos novos hábitos do consumidor. Mas como se inserir na transformação e evoluir digitalmente? O Banco BV acredita na inovação aberta e no poder das parcerias para criar valor para os seus clientes, parceiros e para a sociedade. O banco trabalha com a mentalidade de que as melhores ideias e soluções nascem da combinação da solidez de empresas tradicionais com o dinamismo de empreendedores digitais. Sempre com confiança e transparência, oferecendo serviços mais acessíveis, com o melhor atendimento, o que resulta em um consumidor muito mais satisfeito. Para saber mais, acesse bancobv.com.br.
Voltando ao noticiário, hoje o Poder Judiciário voltou do recesso e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, fez um discurso de abertura do semestre defendendo o sistema eleitoral. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prédio eleitoral. Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. O presidente do STF também fez um discurso direcionado aos candidatos e pediu paz nas disputas. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. Seja qual for o resultado das urnas, exige que ao longo de todo esse processo sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores do respeito e do diálogo. O período eleitoral naturalmente desperta as nossas paixões, mas forçoso ter em mente que o exercício dessas liberdades exige respeito e responsabilidade para com o próximo e para com o nosso país. Essa é a primeira vez que Fux fala sobre as eleições após o presidente Jair Bolsonaro se encontrar com embaixadores para espalhar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. E para fechar aqui o giro do judiciário, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, voltou a pedir o arquivamento de uma investigação sobre suspeitas de vazamento cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, e também ela fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ter determinado novas buscas nesse inquérito, e isso sem o pedido ou aval da PGR. Por isso, Lindora Araújo escreveu hoje ao próprio ministro Alexandre de Moraes que ele violou o sistema processual acusatório, pelo qual cabe ao Ministério Público a condução de investigações. Nessa investigação em específico, a Polícia Federal havia concluído que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes na divulgação de um inquérito sigiloso sobre a tentativa de ataque ao sistema do TSE. Bolsonaro divulgou a documentação para, de forma falsa, associar a tentativa de invasão a uma suposta vulnerabilidade da urna eletrônica, apesar de não existir relação entre esses fatos. Na época, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contrariou a opinião da Polícia Federal e pediu o arquivamento desse caso, sob o argumento de que o juiz responsável pelo inquérito sobre o ataque ao TSE não havia decretado sigilo nessa documentação, mas o sistema eletrônico da Justiça Federal classifica esse inquérito como sigiloso. Mas, em resposta ao pedido de arquivamento, Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal produzisse um relatório sobre a quebra de sigilo telemático de um dos alvos da investigação, sob o argumento de que poderia trazer novas informações a respeito dos fatos. Mas, para Lindora, não caberia a Alexandre de Moraes determinar aquela diligência sem nenhum pedido do Ministério Público. Por isso, ela diz que as provas decorrentes dessa diligência seriam nulas.
Falando em eleições, hoje teve uma decisão que vai mudar novamente o xadrez eleitoral no Distrito Federal. E a história é a seguinte: o ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a decisão que liberava o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, de disputar as eleições de outubro. Essa reviravolta, no caso, acontece um dia depois de Arruda ser lançado candidato a deputado federal pelo PL. E com essa nova decisão, Arruda volta a ser inelegível e não vai poder participar da disputa. Essa decisão do ministro Gurgel de Faria, ela foi tomada nessa segunda-feira, no primeiro dia da volta do recesso do Judiciário. E em 6 de julho, durante esse recesso, o presidente do STJ, Humberto Martins, concedeu uma liminar que devolvia os direitos políticos ao ex-governador, que o liberava a participar das eleições. Mas hoje, o ministro Gurgel de Faria, que é o relator desse caso, revogou essa decisão que suspendia essa inelegibilidade de Arruda. Agora, em uma eventual candidatura de Arruda, depende do STF, que na quarta-feira vai decidir se a nova lei de improbidade administrativa vai ter um efeito retroativo. Isso porque Arruda teve os direitos políticos cassados devido a condenações em segunda instância por improbidade administrativa cometido na época em que ele era governador do Distrito Federal em 2009. E o trecho da nova lei, que é usado pela defesa de Arruda, diz que só pode haver condenação se ficar comprovado dolo, ou seja, a intenção da pessoa no crime. E os advogados alegam que não houve comprovação de dolo na ação contra Arruda. E para fechar aqui esse giro eleitoral de hoje, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, vai ser vice na chapa à presidência da República da senadora Simone Tebet, do MDB. Esse arranjo político que possibilitou a escolha de Mara Gabrilli teve a retirada por parte do MDB de uma candidatura própria ao governo do Rio Grande do Sul. O partido decidiu então apoiar a reeleição de Eduardo Leite, do PSDB. Assim, o caminho ficou livre para os dois partidos selarem uma chapa no plano nacional. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,99% aos 102.140 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,08%, cotado a R$ 5,179. Já o euro terminou o dia negociado a R$ 5,311, com uma valorização de 0,43%. No cenário internacional, continua repercutindo a história que a Raíssa Cerdeira contou hoje mais cedo para você na edição da manhã do Panorama CBN, sobre o caso de racismo que foi sofrido pelos filhos dos atores brasileiros Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso em uma praia em Portugal. E hoje, em entrevista exclusiva ao Portugal Giro, que você pode encontrar no jornal o Globo, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou pela primeira vez esse episódio. Ele disse o seguinte, abre aspas, todo ato de racismo ou xenofobia é condenável e intolerável. Isso é o básico em uma democracia, é inadmissível. Fecha aspas. Para o presidente, os atores agiram certo ao chamar a polícia, que fez o que manda a lei, segundo o chefe de Estado, conduzindo assim a mulher à delegacia. O presidente português alertou também para que nem todas as pessoas enquadrem os portugueses como racistas. Hoje também a Polícia de Portugal confirmou que recebeu uma queixa formal sobre esse caso de racismo vivido pela família dos atores. A partir de agora, as autoridades portuguesas vão abrir uma investigação sobre esse caso e a mulher branca portuguesa de 57 anos, que foi flagrada xingando de forma racista aos filhos dos atores e também um grupo de turistas angolanos, ela pode pegar uma pena de 6 meses a 5 anos de prisão. Tudo, é claro, depende de como a corte portuguesa vai enquadrar esse caso. Ainda no cenário internacional, representantes dos 191 países signatários do Tratado de Não
proliferação nuclear iniciaram hoje a conferência de revisão desse acordo em Nova York. Esse encontro ele acontece a cada 5 anos e estava previsto para 2020, mas foi adiado por causa da pandemia. E segundo os diplomatas, a guerra na Ucrânia e o risco de que armas nucleares sejam usadas caso a OTAN se envolva nesse conflito ressaltam a importância de avançar nessas conversas. E durante a abertura desse encontro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que a humanidade está a um erro de cálculo de aniquilação nuclear. Na avaliação dele, o planeta não vivia um risco semelhante desde o auge da Guerra Fria. Após esse alerta, Antônio Guterres pediu às nações que se desfaçam das armas nucleares. Para fechar aqui, uma boa notícia para você que é de São Paulo, porque a Anatel vai liberar a partir de quinta-feira, dia 4, a ativação do sinal 5G puro na cidade de São Paulo, na capital paulista. Então, com isso, São Paulo vai ser a 5ª cidade do país a contar com 5G puro. E o que faz o 5G ser considerado puro é o fato dele operar na faixa de 3,5 GHz, que oferece a maior velocidade e a menor taxa de tempo de resposta. Em julho, o sinal do 5G puro foi ativado em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. E cabe à Anatel liberar a ativação do sinal do 5G. Depois dessa autorização, as operadoras Claro, TIM e Vivo podem oferecer o serviço aos seus clientes. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. Tem o Instagram, que é o @JulianaDeprado, e o e-mail, que é juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Raíssa Cerdeira a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.